Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o último livro que eu li, se chama A Testemunha, é da Nora Roberts, e ele está disponível no Kindle Unlimited. O livro começa contando a história da Elizabeth. A mãe dela era praticamente um robô de tão fria, e ela queria que a Elizabeth fosse médica, ela tinha toda a rotina, tudo da vida da Elizabeth planejado. Alimentação, roupas, faculdade, enfim, tudo planejado, e ela não aceitava que a Elizabeth fosse como uma adolescente normal de nenhuma forma. Aí a história começa com a mãe dela indo viajar, indo para um congresso, e elas acabam brigando por causa disso, porque ela manda a Elizabeth para um curso de verão em Harvard para ser aceita antes em medicina, enfim. Só que esse era o sonho da mãe dela, que ela seguisse os passos, enfim, ela nunca quis isso. Então, com essa briga, ela acaba tendo o seu primeiro momento de revolta. Ela tinha 16 anos, lembrando. A Elizabeth acaba tendo seu primeiro momento de revolta na vida toda, onde ela decide não ir para o curso, ela compra várias roupas que a mãe dela não aprovaria, ela fura as orelhas, ela corta o cabelo, pinta. E no shopping ela acaba encontrando uma menina com quem ela estudou por um curto período de tempo, porque ela se formou antes. Então a Julie tem 18 anos, ajuda ela com as compras e a Julie quer ir para uma das baladas mais conhecidas da cidade. E a Elizabeth, como é praticamente um gênio, enfim, se oferece para fazer identidades falsas para elas irem. Então ela consegue fazer essas identidades falsas e elas vão para a boate. Na boate, elas conhecem dois meninos, o Alex e o Ilya, e a Julie acaba gostando muito deles, enfim, eles se beijam, né? E elas acabam indo para casa do Alex. O William tem um problema e vai encontrar elas depois na casa do Alex. Eles são primos e supostamente são sócios ou donos da boate. Só que o que acontece? Acontece que eles eram realmente donos da boate, só que eles faziam parte da máfia russa. E o Alex, ele tinha um vício na questão das drogas e tudo mais, e ele acaba fazendo um acordo com a polícia 1 ou 2 dias antes disso que se passa na boate. 1 ou 2 dias antes ele fez um acordo com a polícia porque para ele não ir preso, de entregar informações sobre a máfia, né? Sobre a máfia russa, os Volkov, que é a família do Ilya, que é primo dele. Aí, para se livrar desse problema, os Volkov acabam enviando 2 homens para matar o Alex. Só que eles não sabiam que a Julie e a Elizabeth estavam lá. Então, assim, a Elizabeth acaba presenciando tudo, a Julie também, só que eles conseguem ver a Julie. Então, além de matar o Alex, eles matam a Julie também. Só que nesse momento o Ilya chega, fica revoltado porque ele falou que eles tinham que ter feito isso no dia seguinte, não naquela noite, porque ele sabia que elas estavam lá. Então ele começa a procurar pela Elizabeth. A Elizabeth foge até ela conseguir entrar em contato com a polícia. Aí ela vai para uma casa de proteção, né, uma casa protegida, porque ela precisa testemunhar, vai ser a forma da polícia pegar os Volkov, né? Só que, o que acontece? 2 delegados estavam na folha de pagamento dessa máfia, dos Volkov. Então, alguns dias antes do testemunho, eles acabam chegando e atacando essa casa segura. Eles matam 2 delegados que estavam lá e quase pegam a Elizabeth. Só que ela consegue fugir.
poucos minutos antes da casa explodir. Então a intenção era realmente matar os três, os dois delegados corretos e a Elizabeth, para que ela não possa testemunhar. Então ela acaba fugindo porque ela sabe que essa máfia tem os infiltrados na polícia, né? Então ela foge, ela cria uma identidade nova porque ela é muito inteligente. E lembra que eu falei que ela não queria ser médica, né? É porque ela queria trabalhar com crimes digitais. Ela, tipo, o sonho dela era entrar pro FBI. Então, tipo, ela se especializa cada vez mais em tecnologia. E 12 anos depois, a gente acaba vendo o ponto de vista da Abigail Lowry, que você entende completamente que é a Elizabeth. A Abigail, ela vive sozinha numa cabana, meio obcecada por segurança e tal. E o delegado da cidade, o Brooks, ele acha tudo muito interessante nela, né? Então ele começa a ter um contato com ela, ele começa a interagir com ela, de forma que a gente acaba descobrindo que realmente a Abigail é a Elizabeth. Então, assim, você percebe que ela realmente se focou em segurança, ela tá criando um vírus e tudo mais. Tipo, ela nunca esqueceu os Volkov, só que ela sempre teve muito medo de ser pega e também teve muito medo de falar quem ela realmente era pra polícia ou pra qualquer outra pessoa, porque eles poderiam pegar ela, né? Tipo, eles tinham vários infiltrados na polícia, no FBI, enfim. Então, assim, gente, foi uma história de suspense, mas, sabe, uma história tão interessante, tão gostosa de ler, tão surpreendente, sabe? Por mais que não aconteça muitas coisas, tipo, especificamente, o desenrolar da história, o próprio medo dela, a forma como ele é descrito, para quem gosta de suspense, de livros sobre crimes, enfim, vale muito a pena, gente. Espero que vocês gostem. Até mais.